Meus amados irmãos em Cristo, essa é uma história de sabedoria e amor. Em uma pequena aldeia, cercada por colinas verdejantes e rios cintilantes, um menino chamado João. Ele era conhecido por todos na aldeia, mas não da maneira que gostaria. João era um menino franzino, de olhos grandes e curiosos, mas que sempre pareciam tristes. Seu semblante era marcado por uma vida dura, apesar de sua tenra idade. João vivia com sua avó em uma pequena cabana de madeira no fim da aldeia. Seus pais tinham partido para a cidade em busca de uma vida melhor, mas nunca mais voltaram. Assim, ele foi deixado aos cuidados da avó, uma senhora já idosa e com poucas forças para cuidar do neto. Eles viviam com o mínimo, muitas vezes passando dias com apenas uma refeição, composta de simples mingau de milho. Os outros meninos da aldeia evitavam João, e ele frequentemente se encontrava sozinho, vagando pelos campos ou sentado à beira do rio, observando o fluxo constante da água. Sua única companhia era a natureza ao seu redor e os sonhos que ele nutria em seu coração. Sonhos de um dia encontrar seus pais ou talvez de alguma forma mudar seu destino. As dificuldades na vida de João eram muitas. Além da escassez de comida, a pequena cabana onde vivia estava sempre precisando de reparos que ele não sabia como fazer. A avó, com sua saúde frágil, não conseguia trabalhar, e o pouco que recebiam em doações dos aldeões nunca era suficiente. Mas João era um menino de coração puro e espírito resiliente. Apesar de todas as adversidades, ele mantinha uma esperança silenciosa. Em seus momentos mais solitários, ele observava o céu estrelado e fazia promessas a si mesmo. Promessas de que um dia, de alguma maneira, sua vida mudaria para melhor. E foi em um desses dias de solidão e contemplação que João encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Um balde velho e enferrujado, jogado à beira do caminho. Esse balde, aparentemente inútil, guardava um segredo que João estava prestes a descobrir. Um segredo que o ensinaria uma das lições mais valiosas de sua vida. Em um dia particularmente quente, enquanto vagava pelos campos secos e castigados pelo sol, João avistou algo brilhando ao longe. Curioso, ele se aproximou e encontrou um balde velho, meio enterrado na terra, suas bordas cobertas de ferrugem e sujeira. Sem pensar duas vezes, ele pegou o balde, sentindo que, de alguma forma, aquele objeto poderia ser útil. O balde, embora desgastado pelo tempo, parecia sólido. João pensou em todas as vezes que precisava buscar água para sua avó e para si mesmo, e como um balde facilitaria essa tarefa. Com uma nova esperança no coração, ele decidiu levá-lo até o rio próximo para enchê-lo e levar água para casa. Ao chegar ao rio, João mergulhou o balde na água fria e límpida, sentindo um pouco de alívio ao vê-lo se encher rapidamente. Mas quando começou a levantar o balde, notou algo estranho. Um pequeno fio de água escorria pelo fundo do balde. Ele inclinou a cabeça, intrigado, e percebeu que havia um pequeno furo na base. João ficou desapontado, mas decidiu tentar de qualquer maneira. Talvez, se ele se apressasse, conseguiria levar ao menos um pouco de água de volta para casa antes que toda se esvaísse. Com esse pensamento, ele iniciou a caminhada de volta, segurando o balde com cuidado, na esperança de que conseguisse salvar o máximo possível da preciosa água. João começou a caminhada de volta para casa, segurando o balde com o maior cuidado que podia. No entanto, a cada passo, a água continuava a escorrer pelo buraco no fundo. Ele acelerou o passo, tentando chegar antes que toda a água se perdesse, mas não importava o quanto ele corresse, o resultado era sempre o mesmo. Um balde quase vazio ao chegar à cabana. Determinando a não se render, João decidiu que precisava de uma solução. Ele voltou ao rio e tentou diversas formas de tampar o buraco. Usou folhas grandes e verdes, tentou com pedaços de pano que tinha em casa, até com barro ele tentou selar o furo, mas nada parecia funcionar. O buraco, embora pequeno, era teimoso e deixava a água escapar rapidamente. Dia após dia, João repetia a tarefa. Ele se levantava cedo, pegava o balde e caminhava até o rio. Mergulhava o balde na água fria e, com esperanças renovadas, iniciava a caminhada de volta. No entanto, a frustração o aguardava ao final de cada percurso. O balde chegava à cabana praticamente vazio, e João sentia o peso do fracasso em seus ombros. Apesar das dificuldades, João não queria desistir. Ele sabia que encontrar uma maneira de levar água para casa faria uma grande diferença em sua vida e na vida de sua avó. Cada tentativa frustrada era uma lição, e cada pequena gota que conseguia salvar era uma vitória, ainda que pequena. A determinação do menino crescia,
alimentada pela necessidade e pelo desejo de fazer a diferença. E foi essa determinação que, sem ele saber, estava prestes a transformar sua vida de maneiras inimagináveis. Em um desses dias de frustração e cansaço, enquanto João voltava do rio com o balde quase vazio mais uma vez, ele encontrou um ancião sentado à sombra de uma árvore grande e frondosa. O velho homem tinha um olhar sereno e parecia observar tudo ao seu redor com uma sabedoria profunda. Vendo a expressão abatida de João, o ancião o chamou. "Menino, venha cá", disse ele com uma voz suave, mas firme. João, curioso e sem muito a perder, aproximou-se lentamente. O ancião sorriu e fez um gesto para que ele se sentasse ao seu lado. João obedeceu, colocando o balde furado ao seu lado e deixando escapar um suspiro de desânimo. "Vejo que você está lutando com esse balde", comentou o ancião, apontando para o objeto. "Por que não joga fora e encontra outro?" João explicou sua situação, a falta de recursos e a importância daquela tarefa para ele e sua avó. O ancião ouviu atentamente, sem interromper, e quando João terminou, ele sorriu novamente. "Você sabe, menino, às vezes aquilo que parece inútil pode nos ensinar as lições mais valiosas", disse o ancião. "Esse balde furado, apesar de parecer uma maldição, pode ser uma bênção disfarçada. Pense nisso. A água que você perde pelo caminho não se perde de verdade. Ela irriga a terra seca, faz as plantas crescerem e alimenta a vida ao seu redor." João ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras do ancião. Ele nunca havia pensado nisso dessa forma. Até então, via apenas o fracasso em não conseguir levar água para casa, mas agora, uma nova perspectiva começava a se formar em sua mente. "Continue usando o balde, menino", aconselhou o ancião, "e observe o que acontece ao seu redor. Às vezes, os buracos em nossas vidas existem por um motivo. Eles nos mostram o caminho para algo maior." Com essas palavras ecoando em sua mente, João agradeceu ao ancião e pegou novamente o balde. Sentiu-se um pouco mais leve, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Decidiu que continuaria sua luta, mas agora com um olhar diferente, buscando entender a verdadeira mensagem por trás daquele balde furado. Nos dias que se seguiram, João continuou sua rotina de buscar água no rio, mas agora com um novo olhar. As palavras do ancião ecoavam em sua mente, e ele começou a observar o caminho que percorria de maneira diferente. Ele percebeu que, ao longo da trilha que ele fazia todos os dias, pequenas plantas e flores começavam a brotar. Onde antes havia apenas terra seca, agora havia sinais de vida. Cada vez que ele enchia o balde e voltava para casa, João observava com atenção a vegetação ao seu redor. Ele notou que a água que escorria pelo buraco no balde estava de fato alimentando a terra. Pequenas flores coloridas e brotos verdes surgiam em lugares onde antes havia apenas poeira. Aquele caminho, que antes parecia uma rota de frustração e derrota, agora era um corredor de esperança e vida. João começou a entender a profundidade do conselho do ancião. Ele não apenas carregava água para sua casa, mas também estava regando o caminho para um futuro melhor. Cada gota que escapava do balde tinha um propósito, e ele passou a ver cada fuga de água como uma pequena contribuição para algo maior. Com essa nova perspectiva, a tarefa de buscar água se transformou. João não sentia mais o mesmo desânimo de antes. Ele sorria ao ver as flores crescendo, sentia-se parte de algo maior e mais significativo. Percebeu que às vezes, as coisas que consideramos imperfeitas ou defeituosas podem na verdade ser as mais importantes em nossas vidas. Essas reflexões trouxeram um novo tipo de paz para João. Ele parou de lutar contra o balde furado e começou a abraçar a lição que ele lhe ensinava todos os dias. E assim, o que antes era uma fonte de frustração se tornou uma jornada de descobertas e gratidão. João não só encontrou uma maneira de levar água para casa, mas também descobriu a beleza de alimentar a vida ao longo do caminho. A perseverança de João não passou despercebida pelos outros aldeões. Aos poucos, eles começaram a notar as flores e plantas que cresciam ao longo do caminho que João percorria todos os dias. Curiosos, alguns deles começaram a seguir o menino em sua rotina diária para entender o que estava acontecendo. Certo dia, enquanto João caminhava de volta do rio, um grupo de aldeões o seguiu discretamente. Eles viram como a água escorria do balde furado, caindo sobre a terra e alimentando as plantas. Os aldeões ficaram impressionados com a transformação que aquele simples ato estava trazendo para a aldeia. Um dos aldeões, um homem sábio e respeitado, aproximou-se de João.
Menino, você nos ensinou uma grande lição, disse ele com um sorriso. O que parecia ser um problema tornou-se uma bênção para todos nós. Sua perseverança e determinação trouxeram vida a este caminho seco e árido. Nós agradecemos por isso. Com o apoio dos aldeões, a vida de João e de sua avó começou a mudar. Eles se uniram para ajudar João a reparar a cabana, trazendo materiais e oferecendo mão de obra. Eles também começaram a ajudar com alimentos, garantindo que João e sua avó nunca mais passassem fome. Além disso, os aldeões começaram a usar o mesmo princípio que João havia descoberto. Eles encontraram maneiras de aproveitar ao máximo os recursos que tinham, mesmo aqueles que pareciam imperfeitos ou defeituosos. A aldeia, que antes sofria com a seca e a escassez, começou a florescer de uma maneira que ninguém poderia ter imaginado. João, o menino que antes se sentia sozinho e desanimado, tornou-se um símbolo de esperança e resiliência para todos. Ele entendeu que a verdadeira força não está na perfeição, mas na capacidade de ver além dos defeitos e encontrar o valor escondido nas imperfeições. E assim, a pequena aldeia cercada por colinas verdejantes e rios cintilantes floresceu como nunca antes. Tudo graças a um menino determinado e a um balde furado que juntos ensinaram a todos a importância da perseverança, da esperança e do amor ao próximo.